Você provavelmente já ouviu muitas histórias de papas ao longo da história. Mas o que está acontecendo agora com o novo Papa Leão XIV está deixando o mundo em choque. Ele não apenas se recusa a seguir os caminhos tradicionais da pompa e do luxo do Vaticano, mas tomou uma decisão que nenhum Papa moderno havia tomado. Uma escolha radical, corajosa, que dividiu os próprios cardeais dentro da Cúria Romana. E talvez você ainda nem saiba o que está por trás disso. Se você se interessa por temas como fé, igreja, história e as mudanças profundas que estão acontecendo no Vaticano, já se inscreva no canal. Aqui você sempre vai receber conteúdos que a grande mídia não te conta, com informações, reflexões e histórias reais que te inspiram e desafiam. Agora imagine isso: o novo Papa, eleito com surpresa, chega ao Vaticano e recusa os aposentos papais. Sim, ele não quis morar nos luxuosos aposentos com vista para Roma. Preferiu um quarto simples na Casa Santa Marta, o mesmo lugar onde costumam se hospedar padres e visitantes. O motivo? Quero estar perto das pessoas. A igreja não pode viver trancada em torres de marfim. Essa foi a frase que teria sido dita a portas fechadas. Mas não para por aí. Em uma cerimônia oficial, enquanto todos esperavam que ele usasse os tradicionais anéis e vestes com detalhes em ouro, o Papa Leão XIV apareceu com uma túnica branca simples, sem adornos. Nenhuma joia. Nenhuma coroa. Apenas um crucifixo de madeira pendurado no peito. O gesto causou um silêncio constrangedor no salão. Cardeais se entreolharam. Alguns estavam visivelmente incomodados. Outros, emocionados. Um deles teria dito, segundo fontes de dentro do Vaticano, estamos voltando aos tempos dos apóstolos. E isso levanta uma pergunta muito importante. Por que o Papa está fazendo isso? Por que abrir mão de séculos de tradição? A resposta pode estar em sua visão pessoal sobre o estado atual da Igreja. Segundo pessoas próximas ao pontífice, o Papa acredita que a Igreja perdeu parte de sua credibilidade por se afastar do povo. Ele teria dito, não podemos falar de pobreza com anéis de ouro nos dedos. Essa visão simples, mas poderosa, tem inspirado milhões de católicos no mundo inteiro. Mas também tem incomodado setores mais tradicionais dentro da Igreja. Em um de seus primeiros encontros privados com líderes da Igreja, Leão XIV surpreendeu mais uma vez. Recusou ser chamado de Sua Santidade durante toda a reunião. Pediu que o chamassem apenas de irmão. Quando questionado se isso não diminuía a autoridade papal, ele respondeu: a autoridade não está no título, mas no serviço. É uma virada histórica. Um Papa que quer ser servo. Que caminha pelos corredores do Vaticano sem seguranças. Que reza em silêncio antes do amanhecer, que visita doentes sem aviso, e que, acima de tudo, está disposto a reformar a Igreja com base na simplicidade e no exemplo. Você está vendo o nascimento de algo raro, algo que pode transformar o futuro do catolicismo. E é por isso que eu te convido a comentar aqui embaixo, o que você achou dessa decisão do novo Papa? Você acredita que a Igreja deve mesmo voltar às origens da humildade? Ou acha que certas tradições precisam ser preservadas? Sua opinião é muito importante e pode ajudar outros a refletirem também. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Estamos preparando uma série completa sobre os gestos, as falas e as decisões que estão moldando esse novo papado. E você não vai querer perder nada. Voltando ao nosso tema, os efeitos dessa decisão já estão sendo sentidos. Em várias dioceses pelo mundo, bispos estão revendo seus estilos de vida. Seminários estão sendo orientados a ensinar mais sobre simplicidade. Há um movimento silencioso, mas forte, ganhando corpo. E tudo começou com aquele gesto: dizer não ao luxo. Dizer sim à pobreza evangélica. Dizer sim ao povo. Mas o que exatamente significa essa escolha por uma vida simples? E por que isso está mexendo tanto com a estrutura do Vaticano? Para entender o impacto, precisamos olhar para dentro das paredes da Igreja, onde o Papa Leão XIV está enfrentando resistências, silenciosas ou não, de muitos que se acostumaram ao conforto e ao prestígio dos cargos eclesiásticos. Fontes internas relatam que, desde os primeiros dias do pontificado, houve desconforto por parte de alguns cardeais. Não foi apenas por ele ter recusado os aposentos papais. Foi pelo fato de ele ter aberto mão de inúmeros símbolos de poder. Ele cancelou jantares de gala, reduziu drasticamente gastos com cerimônias e pediu que as viagens oficiais fossem feitas com comitivas menores e mais modestas. Um alto funcionário do Vaticano teria dito: nunca vimos algo assim. Ele quer viver como um monge, mas com o peso do mundo nas costas. E aqui está o ponto central.
O Papa parece estar trazendo de volta um espírito que lembra a igreja primitiva. Aquela que se reunia em casas simples, que partilhava o pão, que colocava os pobres e os pequenos no centro. Isso não é coincidência. O Papa tem citado constantemente Atos dos Apóstolos e os escritos dos primeiros padres da Igreja. Ele estaria mesmo tentando resgatar um modo de viver o Evangelho que se perdeu em meio ao ouro e às estruturas? Se isso te chama atenção, se você sente que há algo acontecendo de profundo nos bastidores da fé, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo. Aqui a gente aprofunda essas questões com responsabilidade e respeito, sempre buscando a verdade. E enquanto muitos esperavam discursos políticos, o Papa tem se concentrado em pregar sobre oração, conversão e serviço. Em um de seus momentos mais marcantes até agora, durante uma homilia simples na Casa Santa Marta, ele disse: "A Igreja será salva não por estratégias, mas pelo joelho dobrado e o coração contrito." A frase rodou o mundo, mas não agradou a todos. Alguns meios de comunicação criticaram o Papa, dizendo que ele está sendo ingênuo, que precisa ser mais pragmático. Mas ele não se abala. Ao contrário, parece ainda mais firme em sua missão de devolver à Igreja a força que nasce da cruz, e não dos palácios. Você concorda com essa visão? Ou acredita que a Igreja precisa encontrar um meio-termo entre tradição e renovação? Escreve aqui nos comentários. Sua visão pode ajudar a enriquecer esse debate que é, ao mesmo tempo, teológico e humano. E não esquece de deixar o like também. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão buscando entender os sinais dos tempos que estamos vivendo dentro da fé católica. Enquanto isso, movimentos populares e ordens religiosas mais pobres têm manifestado apoio aberto ao novo Papa. Muitos dizem que sentem, pela primeira vez em décadas, que o coração da Igreja voltou a bater no mesmo ritmo do povo. Há quem diga até que ele é um Papa dos pequenos. Um Francisco moderno. Um santo em construção. Claro, é cedo para qualquer afirmação definitiva. Mas não há dúvida, estamos diante de um momento raro e intenso. Um homem que, ao ser colocado no trono mais alto da Igreja, escolheu sentar-se no chão. E isso, por si só, já está mudando tudo. Esse novo jeito de ser Papa está deixando muita gente desconcertada. Afinal, como alguém que comanda mais de 1 bilhão de fiéis no mundo inteiro pode viver com tão pouco, falar com tão poucos recursos e se recusar a usar o poder que está literalmente à sua disposição? Mas é exatamente aí que mora a força silenciosa dessa transformação. O Papa Leão XIV parece ter entendido algo que muitos líderes religiosos esqueceram. A autoridade espiritual não nasce do cargo, mas da coerência de vida. E ele tem dado exemplo atrás de exemplo. Desde o início, decidiu cuidar pessoalmente de algumas tarefas cotidianas. Já foi visto preparando seu próprio café, lavando sua própria roupa, e até varrendo o chão de uma pequena capela onde costuma rezar diariamente. Isso pode parecer pequeno, mas no contexto do Vaticano, onde tantos vivem como chefes de Estado, esse comportamento soa quase revolucionário. E é por isso que o povo comum está se encantando. Porque ele não precisa de grandes discursos. A mensagem está no silêncio, nos gestos, no olhar. Aliás, esse silêncio tem sido um dos elementos mais marcantes do seu pontificado. Ao contrário dos líderes midiáticos, que estão sempre nas manchetes, o novo Papa fala pouco, mas fala fundo. Suas homilias são curtas. Suas mensagens, simples, mas tocam em feridas profundas da sociedade e da própria Igreja. E cada frase carrega uma convocação: voltar ao essencial. Voltar ao Cristo pobre, servo, crucificado. Se isso está tocando você de alguma maneira, já aproveita e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos sérios, reflexivos e que fazem pensar. E claro, deixa um comentário contando o que você está achando desse Papa tão diferente. Você acredita que a simplicidade dele pode reacender a fé no coração das pessoas? Enquanto alguns cardeais se mantêm em silêncio, outros já demonstram publicamente certo incômodo. Um bispo europeu chegou a afirmar em entrevista anônima: o problema não é a simplicidade. É o que ela revela. Porque, no fundo, todos sabemos que a Igreja se afastou dos pobres. E esse Papa parece estar esfregando essa verdade no rosto da hierarquia. É impossível não lembrar dos primeiros cristãos. Homens e mulheres que viviam em comunidades pequenas, compartilhando tudo, sustentando-se com o trabalho das próprias mãos. Eles não tinham templos de mármore, nem estruturas poderosas. Mas tinham fé viva. Tinham amor verdadeiro. E tinham coragem para morrer por Cristo. O Papa Leão XIV parece estar nos perguntando, com cada gesto seu, o que nos afastou daquele tempo? O que perdemos no caminho?
E a resposta, embora difícil, está cada vez mais clara: nos afastamos do essencial. Construímos impérios, mas esquecemos os pobres. Criamos sistemas, mas perdemos o espírito. Por isso, o chamado à simplicidade é, na verdade, um chamado à conversão. Não apenas pessoal, mas eclesial. Uma mudança de mentalidade, de direção, de postura diante do mundo. Essa mudança tem assustado muitos, é verdade. Mas também tem acendido uma luz de esperança em milhares de católicos que já estavam desanimados, cansados dos escândalos, da frieza e da distância da instituição. Agora, veem um homem que não aponta o dedo, mas oferece a mão. A pergunta que fica é: será que o mundo vai ouvir? Será que os cristãos, mergulhados num tempo de tanto ruído, vão perceber o valor do silêncio, da humildade, da oração sincera? Essa é uma escolha que cada um deve fazer. Por isso, se esse vídeo está tocando seu coração, não deixa para depois. Curta agora, compartilhe com alguém que precisa escutar essa mensagem e comente aqui embaixo o que você sente ao ver esse novo tempo surgindo dentro da igreja. O que estamos vivendo pode ser mais do que uma mudança de papa. Pode ser um novo capítulo espiritual. Um sopro de Deus que vem, mais uma vez, nos lembrar que o reino dos céus não pertence aos poderosos, mas aos simples de coração. E você? Está pronto para fazer parte disso? A imagem do novo Papa, ajoelhado em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas, tem se tornado uma das mais poderosas representações do seu pontificado. Sem dizer uma palavra, ele parece clamar por todos nós. Pelo mundo. Pela Igreja. Pelos que perderam a fé. Pelos que ainda procuram por um sinal. E talvez esse seja o verdadeiro sinal dos tempos, um homem simples, vivendo como os antigos monges, pedindo a Deus, em silêncio, que restaure o coração da Igreja. Não por meio de reformas administrativas. Não por meio de decretos. Mas por meio da oração, do jejum, da vida vivida com coerência. O que muitos ainda não perceberam é que essa postura não é uma estratégia de marketing. Não é uma tentativa de parecer popular ou revolucionário. É uma vocação. É a forma mais autêntica de liderança, aquela que serve, não aquela que domina. E tudo isso nos leva a refletir: será que nós também estamos dispostos a mudar nosso estilo de vida? A escutar mais, a julgar menos, a buscar Deus no silêncio e na simplicidade, longe do barulho e das distrações? Se isso está te tocando de alguma forma, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, num tempo em que tanta coisa nos distrai do que realmente importa. E se puder, deixe um comentário aqui embaixo. O que mais te impressionou nesse novo Papa até agora? A sua oração? O estilo de vida? A coragem de ir na contramão? Enquanto alguns discutem doutrinas e tradições, ele vai caminhando pelas margens. Visitando hospitais sem avisar. Escutando confissões de desconhecidos. Celebrando missas quase escondidas, em lugares pobres, onde nem sempre há câmeras, nem plateia. Tem quem diga que ele está querendo voltar a uma igreja do passado. Mas talvez o que ele esteja fazendo seja justamente preparar o futuro. Um futuro onde a fé não será medida por estruturas, mas por testemunhos. Onde o amor ao próximo não será apenas discurso, mas atitude concreta. Santa Teresa de Calcutá dizia que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E o novo Papa parece unir as duas coisas: mãos que se sujam com os pobres e lábios que sussurram orações no silêncio da noite. A imagem dele caminhando descalço por um mosteiro abandonado, recolhido na solidão, tem rodado o mundo. Alguns se perguntam se ele está fugindo das responsabilidades. Mas quem conhece a força da oração sabe: é ali, no silêncio, que nascem as maiores decisões. É ali que o Espírito Santo sopra. É ali que os santos foram forjados. Talvez a grande mensagem que ele esteja tentando nos passar é essa: a Igreja não será salva por estratégias, mas por santos. Por homens e mulheres que renunciem a si mesmos e se entreguem totalmente ao Evangelho. Por isso, mais do que admirar, somos chamados a responder, a dar passos concretos, a buscar também esse caminho de volta ao essencial. Quem sabe começar hoje mesmo com um momento de silêncio, uma oração sincera, um gesto de caridade. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Não estamos aqui só para informar. Estamos aqui para provocar, para despertar, para caminhar juntos. Porque, no fim das contas, a verdadeira revolução da Igreja sempre começou assim, com alguém que, em silêncio, disse sim a Deus.